Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 301. O mundo estava mortalmente silencioso. Apenas os sons aterrorizantes de prédios desmoronando e da terra se partindo ecoavam pela ilha, junto com a risada arrogante do grande pirata no céu. Da direção da casa de leilões, os gritos e choros de civis começaram a aumentar, enquanto as chamas se espalhavam pela cidade, lançando uma espessa fumaça preta para o céu. Aquele lunático! Veias vermelhas repentinamente explodiram nos olhos de Sengoku enquanto ele rosnava com os dentes cerrados. Os piratas no local ficaram paralisados, olhando fixamente para a devastação que se espalhava pela ilha com expressões vazias, como se não pudessem acreditar no que estavam vendo. Esse tipo de poder não é algo que um humano deveria possuir. Um golpe quase rasgou a ilha ao meio. Assustador! Este é Shiki, o grande pirata, um homem que está no topo deste mar. Naquele momento foi como se os piratas tivessem perdido a alma. Ficaram imóveis, com os olhos cheios de medo e confusão. A expressão de Bullet a princípio mostrou choque, mas seus olhos rapidamente ficaram selvagens de excitação. Que poder incrível! Então este é o oponente que o Capitão Roger reconheceu? Eu tenho que lutar com ele. Seus punhos se fecharam com força. O rosto de King também ficou mortalmente sombrio. Jirrahhalhaha, você viu aquilo? Shiki parecia extremamente satisfeito com o poder do seu ataque. De cima, ele olhou para os rostos pálidos lá embaixo e caiu na gargalhada selvagem e desafiadora. Só eu, Shiki, tenho o direito de reivindicar esta Akuma no Mi. Se você não quer morrer, então saia da minha frente. Antes que ele pudesse terminar a frase, uma figura alta saltou de repente dos destroços de uma caixa no ar. O rosto de Bullet se contorceu no momento em que ele viu, rangendo os dentes. Darem! Seu desgraçado, ele é meu oponente. O movimento repentino imediatamente chamou a atenção de todos. Darem! As pupilas de Sengoku diminuíram. Ele olhou para o Comodoro da Marinha voando em direção a Shiki, e um pensamento absurdo demais para acreditar surgiu em sua mente. Será que esse pirralho realmente pretende encarar a morte de frente? Os piratas ficaram igualmente atordoados, olhando para o Comodoro com descrença. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando se matar? Depois de testemunhar o poder avassalador que Shiki acabou de demonstrar, quem aqui, além do almirante Sengoku, poderia enfrentá-lo? Os olhos de todos se fixaram na cena e eles inconscientemente prenderam a respiração. Vamos, Shiki! Mate-me e a Moa no Mi é sua. No alto, os lábios de Darem se curvaram em um sorriso destemido e descontrolado. O vento batia em suas bochechas e em seus cabelos, enquanto sua capa branca como a neve esvoaçava descontroladamente atrás dele. Seus olhos estavam fixos no grande pirata no ar à sua frente, com um brilho de loucura, quase histérico, brilhando neles. Shiki levantou uma sobrancelha. Esse pirralho fuzileiro naval. Ele está pedindo para morrer? Ele olhou para Darem que vinha em sua direção. Os olhos dele se encontraram no ar. Um momento depois, um sorriso cruel de repente se espalhou pelo rosto de Shiki. Jirrahhalhaha! Nada mal, você tem fogo nos olhos. Nos olhos daquele pirralho fuzileiro naval, ele viu uma determinação distorcida e enlouquecida. Shiki conseguia sentir o cheiro, ele reconheceu o cheiro dos seus semelhantes. Pequeno fuzileiro naval interessante, não me culpe por ser implacável. Shiki caiu na gargalhada e sua aura explodiu em um instante. Erguendo sua famosa lâmina bem acima de sua cabeça, seus longos cabelos dourados chicoteavam ao vento e então, ele fez tudo ruir. As nuvens se abriram instantaneamente, abrindo uma enorme vala no céu enquanto o mar de nuvens se agitava violentamente. Um golpe dourado destrutivo, como uma lua crescente lançada por um deus, caiu do alto, mirando diretamente no Comodoro da Marinha. Está chegando. Naquele instante, Darem sentiu uma avassaladora sensação de morte consumir sua mente. Aquele corte dourado, como se pudesse cortar qualquer coisa, fez todos os poros do seu corpo explodirem de terror. Estrondo. Ele tentou reunir forças, mas as algemas de pedra do mar em seus pulsos tilintaram, seu poder suprimindo cada grama de energia em seu corpo. Suspenso no ar, sem apoio. Enfraquecido pela pedra do mar, sua força despencou. Sua habilidade com Akuma no Mi era como uma piscina estagnada completamente inerte. Todo o peso da morte pesava sobre Darem, como nuvens escuras cobrindo o céu, engolindo-o por inteiro. Darem! Sengoku rugiu com os olhos vermelhos. Os olhos de todos se arregalaram em choque. Mas Darem não se mexeu. O sorriso em seu rosto só aumentou. Cada célula e músculo do seu corpo parecia estar queimando, cada osso gritava como se estivesse sendo dilacerado. A adrenalina subiu e suas pupilas começaram a ficar turvas. Ele soltou um rugido involuntário, mas ninguém conseguiu ouvi-lo. O tempo parecia passar lentamente. O corte dourado se aproximava centímetro por centímetro. Uma luz ofuscante o envolveu. Quando ele estava prestes a perder a consciência. Darem, lembre-se, a essência da observação aqui é manter a calma, mesmo sob a pressão da morte. A voz de Zephyr Sensei ecoou em sua mente. Absoluta, calma. Seus olhos se abriram de repente. Eu não vou morrer aqui. Naquele instante, parecia que algo dentro dele havia sido perfurado e detonado. O poder surgiu daquele ponto inundando todo o seu corpo. Naquele momento, todo o som desapareceu. Embora estivesse à beira da morte, sua mente estava afiada, cristalina. Era como se sua alma e seus sentidos tivessem abandonado seu corpo, observando tudo se desenrolar de cima, como um deus olhando para o campo de batalha. Sua respiração se estabilizou. Inúmeras imagens lhe vieram à mente. O rosto tenso de Sengoku, as expressões horrorizadas dos fuzileiros, o sorriso torto de Shiki, a fúria de Bullet. Que sentimento era esse? Silêncio. Sim, um silêncio tão absoluto que estava a um passo da loucura. Aquela quietude suprema se espalhou pela mente de Darem. Ele conseguia ouvir tudo. Depois de mais de meio ano de treinamento extenuante, aquela parede final,
Seu aqui de observação finalmente despertou. Então veio o corte. Estrondo. Ouviu-se um som agudo e cortante. Algo incrivelmente duro tinha acabado de ser cortado. Naquele instante crítico, para espanto de todos que assistiam, o Comodoro da Marinha de repente girou o corpo para o lado, esquivando-se sem hesitar. O raio da espada, poderoso o suficiente para cortar uma ilha, passou por ele e disparou em direção ao outro extremo da ilha, cortando um pequeno porto comercial e lançando água do mar para o céu. O corpo de Darin caiu como uma bala de canhão, atingindo o chão e abrindo uma cratera enorme. Poeira e fumaça subiam. Um segundo depois, o Comodoro da Marinha saiu calmamente do poço, com sua larga capa branca esvoaçando atrás dele. Os grilhões de pedra do mar em seus pulsos foram cortados, caindo no chão com um som estridente. Darin girou os pulsos casualmente e então olhou para o grande pirata acima. Um brilho vermelho assustador brilhou profundamente em seus olhos. O canto dos seus lábios se curvou em um sorriso ousado e descontraído. Agora, a verdadeira luta começa. Capítulo 302. Na verdade, funcionou. Sengoku olhou para Darin, cujas pupilas brilhavam com uma luz carmesim, uma tempestade de emoções surgindo em seu coração. Aquele pirralho realmente usou Shiki, forçando-se a uma crise de vida ou morte só para despertar o Aqui da observação. Sengoku navegou pelos mares por décadas, enfrentou inúmeros oponentes em batalha e liderou mais fuzileiros navais de elite do que podia contar. Mas nunca conheceu alguém tão louco quanto Rogers Darin. Usar um homem que estava no topo do mar, um lendário grande pirata, como nada mais do que uma pedra de amolar. Se ele não tivesse testemunhado isso pessoalmente, Sengoku nunca teria acreditado que era real. Que engraçado. Jihahaha. Shiki de repente caiu na gargalhada. Eu me lembro de você, pequeno fuzileiro naval Rogers Darin. Foi você quem matou aquele idiota do Birnwood. Ouvi dizer que até o Roger levou um golpe seu. Ele olhou para o Comodoro no chão com desprezo, e a fúria brilhava em seus olhos. Você disse, a verdadeira luta começa agora. A raiva de Shiki aumentou, e ele riu alto como se tivesse acabado de ouvir a piada mais idiota do mundo. Não seja ridículo. Não há luta entre nós dois. Você nem é digno de ser meu oponente. Nestes mares, ninguém pode me parar, Shiki. Com um olhar, ele já tinha percebido. Esse pirralho da marinha o usou deliberadamente para simular um encontro com a morte, apenas para desencadear seu despertar. Todos vocês, abram os olhos e observem. Isto é o que significa ser um governante do novo mundo. Com um sorriso selvagem e distorcido, Shiki passou a mão no ar. Como se alguma força invisível rasgasse o céu, as nuvens espessas e parecidas com paredes acima da ilha moeda se separaram. Então, um denso aglomerado de pontos pretos emergiu lentamente de trás do mar de nuvens. Como uma sombra iminente cobrindo os céus, eles se espalharam e encheram o céu acima das cabeças de todos. 1, 2, 3. Um navio pirata após o outro atravessou lentamente a camada de nuvens. Cada navio ostentava um crânio de leão dourado Jolly Roger, esvoaçando no topo do mastro, equipado com canhões pesados e escuros apontados diretamente para a casa de leilões abaixo. Mesmo a centenas de metros de distância, era possível avistar vagamente os conveses lotados de piratas. Eles seguravam uma variedade de armas nas mãos, com sorrisos tortos no rosto, olhando para a ilha moeda como se ela já fosse uma ruína fumegante. Oh, o que é isso? Navios piratas. Sem chance. Eles estão flutuando no céu. Navios piratas. Essa é a frota voadora invencível de Shiki, o Leão Dourado. Todos em terra olhavam incrédulos para as dezenas de navios piratas suspensos no céu. A luz em seus olhos se apagou, substituída por profundo desespero. Uma frota voadora como essa escala, esse número, mesmo que eles não pousassem e simplesmente atirassem do céu, seria o suficiente para arrasar a ilha com facilidade. Eles finalmente chegaram. Darin, não estrague tudo agora. Uma sombra pesada cruzou o rosto de Sengoku, seus olhos cheios de medo solene enquanto ele inconscientemente se virava para Darin. Que assustador! Ele realmente trouxe sua frota. Do outro lado, Borsalino rebateu o ataque aéreo flamejante de King com um balanço casual de sua espada, olhou para o céu e sorriu fracamente. O rosto de Bullet também ficou sombrio no mesmo instante. Ei, estou com um péssimo pressentimento sobre isso. Jihahalhaha. Você viu isso, pequeno fuzileiro? Shiki levantou seu meito bem alto e apontou para Darin. Com apenas algumas dezenas de fuzileiros navais, você acha que tem o direito de falar comigo sobre guerra? Seja aniquilado, pelo poder de fogo da minha frota voadora. Enquanto suas palavras chegavam, os piratas a bordo dos navios flutuantes entraram em ação, rindo maliciosamente enquanto começavam a carregar os canhões. Seus movimentos eram rápidos e precisos. Claramente não era a primeira vez que eles reduziam uma cidade a escombros por meio de bombardeios. O tempo pareceu passar mais devagar, e uma onda de medo indescritível tomou conta das mentes de todos os presentes. Correr, fique nesta ilha e você certamente morrerá. Shiki perdeu a cabeça. Caramba! Gritos de pânico irromperam dos piratas que tinham vindo ao leilão na esperança de tirar vantagem do caos. Eles dispararam em direção ao porto distante em frenesi. O vento uivava violentamente. A cena ficava mais caótica a cada segundo. Agora, diante do poder esmagador da frota voadora de Shiki, qualquer pensamento de resistência havia desaparecido completamente. Alguns agarraram a cabeça e correram cegamente. Alguns tremiam incontrolavelmente. Alguns simplesmente ficaram ali, congelados de medo. O ar estava carregado com o cheiro de pólvora. Não era difícil imaginar o que aconteceria nos próximos segundos. Tiros furiosos de canhão cobririam toda a ilha moeda, reduzindo esta cidade outrora próspera à terra arrasada. E então, bum! O primeiro tiro de canhão foi disparado de um dos navios piratas. Depois o segundo. Depois o terceiro. Então o quarto.
Flashes vermelho-alaranjados brilhavam nos conveses da frota, enquanto balas de canhão pretas caíam como uma tempestade, enchendo o céu com uma chuva sufocante e desesperadora. Uma rede implacável de morte descia de cima, um bombardeio indiscriminado. À medida que os projéteis caíam em velocidade acelerada, uivos estridentes cortavam o ar, seguidos por explosões estrondosas. Os flashes do cano iluminaram o rosto distorcido e feroz de Shiki, fazendo seu sorriso selvagem parecer ainda mais monstruoso. Aqueles que fugiam freneticamente pararam de repente. Seus corpos congelaram, os olhos vidrados, fixos no céu em descrença atordoada. Acabou, alguém murmurou. Então, de repente, em meio a esse caos apocalíptico, um suspiro baixo ecoou no vento. Suave, inesperado, até um pouco, casual. Demorou bastante. Eu estava esperando. Todos congelaram, virando a cabeça instintivamente. Lá estava o Comodoro da Marinha completamente imóvel, com um olhar brincalhão no rosto, enquanto ele lentamente levantava a mão direita, dedos abertos. Então ele estendeu a mão e agarrou levemente o ar. Tênues arcos de relâmpagos azuis crepitavam ao redor de seus dedos. Uma onda invisível de energia irrompeu de sua mão. E naquele instante, cada alma na Ilha Moeda testemunhou algo que lembraria pelo resto de suas vidas. A chuva mortal de balas de canhão parou de repente no ar. Era como se tivessem colidido com uma parede invisível e amortecedora, ou sido arrancados pela mão de um gigante invisível do outro lado do céu. Cada projétil congelou bem acima do solo, completamente imóvel, como se o próprio tempo tivesse parado. A cena era assustadora e real, e naquele mesmo momento, o sorriso cruel no rosto de Shiki congelou. Capítulo 303. Silêncio. Um silêncio mortal. Todos na Ilha Moeda olhavam com descrença e espanto para as inúmeras balas de canhão suspensas acima de suas cabeças. Gole. Eles engoliram em seco, com os olhos cheios de choque. As conchas, elas estão pairando no ar. Que diabos está acontecendo? Isso é irreal. Foi obra dos fuzileiros navais? O que diabos ele fez? E não foram só eles. A bordo da frota pirata voadora, inúmeros piratas ficaram congelados em seus conveses, com os rostos cheios de descrença, incapazes de compreender o que estavam vendo. Maldito seja, pirralho da marinha! O que você acabou de fazer? Shiki de repente rugiu de fúria. Ele nunca tinha visto nada parecido em sua vida. Sengoku ficou igualmente atordoado. Embora ele já conhecesse a natureza da habilidade Akuma no Mi de Darin, esta foi a primeira vez que ele o viu controlar fogo de canhão em uma escala tão grande. Leve-os de volta. Darin soltou uma risada fria. Sua mão aberta se fechou em punho. No instante seguinte, as inúmeras balas de canhão suspensas no ar pararam. Então, sob a força de um campo magnético crescente, eles reverteram o curso com uma velocidade estonteante, disparando de volta ao longo de suas trajetórias originais em direção à frota voadora de navios piratas no céu, enquanto os piratas atordoados observavam com horror. Uma torrente de conchas tão densas quanto gafanhotos rasgava o ar, e a visão causava um impacto visual sem igual. O coração de Sengoku disparou. O terror de Shiki não estava apenas em sua força pessoal esmagadora, mas no domínio de sua frota voadora. Aerotransportados e armados com bombardeios implacáveis de grande alcance, eles eram um pesadelo até mesmo para um almirante da marinha. A Akuma no Mi de Sengoku, uma zoa mítica mais rara que qualquer logia, lhe dava imenso poder. Mas mesmo ele não tinha um contra-ataque fácil para esse tipo de ataque aéreo. Mas agora, Darin havia sofrido aquele ataque sozinho, num piscar de olhos, diante dos próprios tiros de canhão disparados contra eles. A tripulação da frota pirata voadora sentiu instantaneamente a mesma pressão esmagadora que as pessoas na ilha sentiram momentos antes. Merda! As bombas estão voltando. Protejam-se. Não há tempo. São muitos. O pânico se espalhou pelos navios enquanto os piratas lutavam em meio ao caos, com os rostos contorcidos de medo. Assim que seus navios estavam no ar, os lemes eram pouco mais que decoração, os controles de toda a frota estavam nas mãos de Shiki. Mesmo a bordo de seus próprios navios, os piratas estavam indefesos, forçados a assistir enquanto uma onda de balas de canhão vinha gritando em sua direção. Então, é uma habilidade de controle de metal. As pupilas de Shiki se estreitaram bruscamente, então um sorriso torto se espalhou por seu rosto. Pirralho da marinha, não ouse me subestimar. Segurando firmemente as duas espadas, ele voou para a frente da frota, avançando direto para a barragem que se aproximava. Suas lâminas gêmeas brilharam. Eu sou Shiki. Corte. Rugido. Com uma explosão de força, suas duas lâminas famosas, Oto e Kogarashi, avançaram em uníssono. Uma tempestade uivante de ventos fortes irrompeu, atingindo a onda de projéteis que se aproximava. Buns, buns, bum. Explosões rasgaram o céu enquanto inúmeras balas de canhão detonavam no ar, explodindo em enormes bolas de fogo, fumaça preta subindo em direção ao céu em grossas plumas. Claro que sim. O Capitão Shiki é incrível. Estamos salvos. Ha 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 ha. Os membros da tripulação dos piratas voadores explodiram em aplausos, com os olhos fixos na figura de cabelos dourados pairando à frente, selvagem e indomável como um deus descendo dos céus. Enquanto o Capitão Shiki estava lá, eles acreditavam que eram invencíveis. Jihahalhaha! Você viu isso? O vento forte cortava a fumaça enquanto Shiki agarrava suas espadas e jogava a cabeça para trás numa risada maníaca. Você acha que pode destruir minha frota? Chegou décadas adiantado, seu pirralho. É assim mesmo. A voz fria de Darin ecoou da ilha abaixo. Os olhos de Shiki se estreitaram. O vento dispersou a fumaça espessa e rodopiante. E finalmente ele viu o chão claramente. A visão que o saudou fez suas pupilas encolherem até virarem pontinhos. Clique, clique. Em algum lugar da ilha, um pirata de repente ouviu um som estranho e não natural.
O que é isso? Ele se virou instintivamente em direção ao barulho. Ao lado dele, um edifício feito inteiramente de moedas empilhadas de repente começou a se mover, como se tivesse ganhado vida. As moedas, sob o controle de alguma força estranha, rapidamente se reagruparam e empilharam. Em poucos instantes, eles formaram um canhão enorme. Tinha 3 metros de altura, com um cano escuro como breu de quase meio metro de largura e o cano apontado diretamente para o céu. A garganta do pirata balançou nervosamente. A visão surreal o fez cambalear alguns passos para trás. E então suas costas bateram em algo frio e sólido como metal. Ele se virou com o coração batendo forte. O que ele encontrou não foi uma parede. Era outro canhão. Clique, clique. O movimento enervante, semelhante ao de um inseto, ecoava de todas as direções. Os olhos do pirata se arregalaram de terror, como se ele estivesse diante de um pesadelo. E não foi só aqui. Por toda a Ilha Moeda, no porto comercial, nas ruas comerciais, no topo de edifícios de luxo e em meio às ruínas da casa de leilões. Cada lugar incrustado ou pavimentado com moedas ou metal começou a se remodelar. Para Chique e sua equipe lá no alto, parecia que a ilha inteira estava despertando. Terras, edifícios, estradas, tudo começou a ser reconstruído, girado, combinado e empilhado. Uma vasta rede de canhões pesados tomou forma, desdobrando-se como uma cascata de dominós. Barril após barril emergia, cada um em pé, compactado sobre toda a ilha como os olhos fixos de alguma máquina de guerra monstruosa, todos apontados diretamente para a frota pirata voadora. Eram muitos para contar. Todos olharam horrorizados para a transformação da ilha e então todos os olhos se voltaram para o Comodoro da Marinha. Sengoku ficou atordoado, os cantos da boca se contraindo contra a sua vontade. Isso é absurdo. King murmurou com os olhos arregalados de descrença. Ele transformou a ilha inteira em seu arsenal. Darren se ajoelhou com uma das mãos pressionada contra a terra fria e coberta de metal, enquanto arcos crepitantes de relâmpagos tremulavam ao seu redor. Ele olhou para cima desafiador e sorriu friamente para a expressão congelada no rosto de Chique no céu. Então, como você vai impedir isso? Quando as palavras saíram de sua boca, um brilho vermelho brilhou em seus olhos, e uma onda de relâmpagos azuis explodiu, varrendo a ilha em uma onda ofuscante. Este é meu campo de batalha. Emaranhamento eletromagnético, 10.000 canhões. Bum, 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 bum. 10.000 canhões rugiram ao mesmo tempo. O chão tremeu com uma força apocalíptica, fazendo com que inúmeros piratas se esparramassem no chão, cobrindo suas cabeças de terror. Eles olharam incrédulos enquanto a ilha inteira era iluminada pelo fogo de artilharia, com os rostos pálidos como a morte. Naquele instante, um fluxo interminável de projéteis, impulsionados pela força eletromagnética, irrompeu em direção ao céu como uma tempestade furiosa. A velocidade deles era monstruosa, pelo menos 3 vezes mais rápida que a artilharia pesada convencional, rápida demais para ser acompanhada a olho nu. Cada projétil deixava rastros vermelhos brilhantes, pintando o céu escuro com os caminhos ascendentes das estrelas cadentes. Droga! Como isso é possível? Os olhos injetados de sangue de Chique se contorceram de fúria enquanto ele balançava as 2 espadas descontroladamente, tentando cortar a barragem do céu como antes. Mas desta vez a densidade e a velocidade estavam em outro nível. Nem ele conseguiu bloquear todos. O desespero começou a invadir seu olhar tingido de vermelho. Ele tentou afastar a frota, mas a fuva no Mi não foi construída para a velocidade. E assim, em meio aos rugidos furiosos de Chique, em meio ao grito estrondoso de Sengoku, os punhos cerraram-se com força. Em meio ao pânico dos piratas tomados pelo terror, em meio ao rugido estremecedor de 10.000 canhões, a frota de navios flutuando no céu explodiu em chamas. Bum, bum, bum. Explosões em cadeia iluminaram os céus uma após a outra, explodindo sobre a frota como uma barragem de fogos de artifício vinda do céu. Fumaça preta subia, fogo florescia e o trovão da destruição ecoava sem parar sobre a Ilha Moeda. Capítulo 304. Bum! Explosões estrondosas sacudiram o céu em rápida sucessão, sacudindo as nuvens escuras acima. O som era tão alto que parecia que os próprios céus estavam se partindo. Uma após a outra, enormes bolas de fogo vermelho alaranjadas irromperam no céu onde antes estava a frota pirata. O brilho carmesim iluminou todo o céu envolto em escuridão. Todos no chão caíram aterrorizados, com os olhos arregalados enquanto observavam as balas de canhão riscarem o céu como rastros de luz flamejantes. Os tremores sob seus pés faziam suas almas parecerem arrancadas de seus corpos, e seus rostos estavam pálidos de medo. 10.000 canhões, todos disparados ao mesmo tempo. Nem mesmo a força militar mais poderosa do mundo, o quartel-general da Marinha, conseguiria desencadear um bombardeio como esse. Eles só conseguiam assistir, horrorizados, enquanto navio após navio da suposta frota voadora invencível de Chique era destroçado sob a implacável chuva de fogo. Destroços em chamas e corpos de piratas desmembrados caíam do céu como brasas infernais. Foi um massacre. Para os piratas a bordo da frota pirata voadora, não havia escapatória. Tudo o que podiam fazer era assistir em desespero, enquanto seus navios explodiam sob eles, as chamas os consumindo vivos. Estar no ar significava que não havia para onde correr. Até mesmo pular do barco era inútil. Eles só podiam assistir a morte avançando em sua direção, e morrer com os olhos bem abertos. Aquele pirralho maldito, Darren. Sengoku ficou igualmente atordoado, completamente sem palavras. Ele tentou adivinhar que tipo de método Darren usaria para lidar com a frota aérea de Chique. Talvez ele usasse o poder da Jiki no Mi para contê-los e então deixasse Borsalino terminar o trabalho. Ou talvez ele confiasse em sua habilidade de voo para se aproximar e desmantelar a frota, navio por navio. Mas nunca, nem em 1 milhão de anos, Sengoku imaginou que Darren fosse atrás de algo tão brutal, tão simples. A frota de Chique tinha um poder de fogo ar-terra avassalador, mas não era invencível.
E daí se você tivesse centenas de canhões? Darren acabou de construir 10.000. Ao explorar a arquitetura única da Ilha Moeda, ele transformou a ilha inteira em uma arma. Neste campo de batalha revestido de metal, Rogers Darren era uma fortaleza de guerra de um homem só. Mais importante, ele viu claramente a fraqueza da Fuva no Mi. Seu poder está em flutuar, não em controle. O que significava que diante de 10.000 projéteis de alta velocidade, Shiki não tinha como içar sua frota com rapidez suficiente. A velocidade de flutuação era limitada demais. Enquanto isso, vestido de preto, o King do Incêndio observava a destruição se desenrolar, com o rosto sombrio de pavor. Sua voz tremia enquanto murmurava. Ele eliminou a frota de Shiki sozinho. Esse cara. Desde que Darren destruiu a linha de produção dos Piratas das Feras em sua base, ele foi colocado na lista de mortos-vivos. Queen chegou a ser punido por Kaido por não se proteger direito. Mas agora estava claro, a destruição de sua base não foi devido à negligência de Queen. Eles simplesmente subestimaram esse fuzileiro naval do Mar do Norte. Você parece distraído. De repente, uma voz preguiçosa soou ali perto. A expressão de King mudou um pouco, então uma dor aguda percorreu seu estômago. Sil. Um raio dourado penetrante atravessou seu abdômen, e o sangue jorrou em jorros. Não muito longe dali, Borsalino estava com o dedo indicador ainda levantado, sorrindo levemente. Esse desgraçado. King cerrou os dentes, enquanto chamas irrompiam por seu corpo. Com um rosnado, ele sacou a lâmina e investiu contra Borsalino mais uma vez. Os dois se enfrentaram em uma briga furiosa. O estrondo dos tiros de canhão ainda ecoava pela ilha. Isso é loucura. Marco, que estava escondido na multidão, levantou ligeiramente a cabeça de debaixo do capuz, com os olhos arregalados enquanto observava a infinidade de canhões pesados cobrindo o chão. Suas pálpebras tremeram incontrolavelmente. A aparição de Shiki, um dos grandes piratas, rivalizado apenas pelo seu velho, já era assustadora o suficiente por si só, especialmente quando ele convocou sua frota invencível. Marco realmente acreditou que os fuzileiros navais estavam condenados a sofrer perdas enormes desta vez. Mas nunca, nem em seus pensamentos mais loucos, ele esperava uma reviravolta tão surpreendente em menos de 10 segundos. A frota voadora de Shiki, aquela que dominou os mares, aquela que ninguém podia tocar, foram explodidos como fogos de artifício, explodindo em fumaça e chamas que pintaram o céu. Se ele não tivesse testemunhado isso pessoalmente, Marco nunca acreditaria que isso era real. Ele olhou cautelosamente para o Comodoro da Marinha parado no centro daquele mar de canhões, então instintivamente se encolheu ainda mais em seu capuz. Em comparação à última vez que se encontraram, a presença deste fuzileiro naval havia crescido drasticamente, o suficiente para superar até mesmo a sua própria. Seu olhar se voltou discretamente para a plataforma do leilão, agora reduzida a escombros. Um punhado de agentes de segurança trêmulos se amontoava protetoramente ao redor da Moa no Mi, enquanto o leiloeiro de fraque jazia enterrado sob um muro desabado. Ainda há uma chance. Os olhos de Marco se estreitaram e após uma pausa, ele sussurrou baixinho. Estrondo. A terra abaixo deles tremeu quando outra onda de tiros de canhão desencadeou um recuo brutal, sacudindo o chão e fazendo cascalhos saltar no ar. Bullet ficou ali, atordoado pela devastação causada pela barragem de 10.000 canhões, com uma gota de suor frio escorrendo por sua têmpora. Um pensamento o atingiu de repente. Ele imediatamente arrancou os braços de metal que havia criado usando a gacha no Mi e os jogou para longe. Aquele desgraçado do Darren. Ele ficou forte demais. Ele murmurou amargamente. Mas o brilho em seus olhos, a sede de batalha, só se intensificou. Os destroços da frota pirata caíram do céu em uma chuva de detritos, cruzando o ar como uma chuva de meteoros. 5 segundos depois, o bombardeio finalmente chegou ao fim. Uma espessa fumaça preta saía dos canos incandescentes dos canhões, subindo em colunas de todos os cantos da Ilha Moeda. Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, todos levantaram lentamente suas cabeças, tremendo com os olhos fixos, temerosos no céu. A outrora temida e invencível frota voadora havia desaparecido completamente. Apenas uma única figura permaneceu, flutuando silenciosamente no céu, envolta em fumaça persistente. Sua cabeça pendia baixa e o cabelo dourado obscurecia parcialmente seu rosto. Mas todos podiam ver claramente, as mãos de Shiki, ainda segurando suas espadas, estavam tremendo. É uma pena, sua frota se foi. Uma voz zombeteira soou. Todos se viraram para olhar. Ali, o Comodoro da Marinha que se ajoelhara momentos antes agora se levantava, com o peito arfando enquanto respirava fundo. O esforço para criar aquele conjunto colossal de canhões claramente havia cobrado seu preço. No entanto, seus olhos brilhavam com uma rebeldia indomável. Seu sorriso não continha nada além de uma determinação implacável. Atrás dele, uma espada amaldiçoada negra flutuava lentamente pairando no ar, com sua lâmina apontada diretamente para o grande pirata no céu. Então, finalmente sou digno de ser seu oponente, Shiki. Capítulo 305. Você está pedindo pela morte. No momento em que aquelas palavras provocativas soaram, os olhos de Shiki instantaneamente se encheram de veias vermelhas. Uma intenção assassina jamais vista antes irrompeu de seu corpo. Sem hesitar, ele ergueu as lâminas e desferiu vários golpes em rápida sucessão. Os raios dourados da espada se cruzavam e espiralavam, cada um em forma de lua crescente. Eles rasgavam o ar como chicotes divinos, guinchando em direção a Darren a uma velocidade assustadora. Xixi, sem Jindani. Mas naquele momento, uma figura irradiando um brilho dourado apareceu na frente de Darren num piscar de olhos.
Não tão rápido. Sengoku, com os olhos injetados de fúria, soltou um rugido estrondoso. Transformado em um Buda dourado, ele golpeou a palma da mão com força avassaladora. Onda de impacto. Bum! A onda de choque crescente colidiu de frente com os golpes dourados que se aproximavam. Uma explosão ensurdecedora rasgou o ar, liberando uma onda de força em todas as direções. Num raio de várias dezenas de metros, canhões, escombros e piratas azarados foram arremessados para o céu como folhas em uma tempestade. Poeira e detritos enchiam o ar. No instante seguinte, Shiki desceu como um louco, com os cabelos dourados balançando descontroladamente ao vento. Ele atravessou as nuvens de poeira rodopiantes como um míssil, avançando direto para Darren. Pirralho da marinha, você está morto. Não exatamente. Darren zombou. Ele não se moveu, mas a espada amaldiçoada atrás dele, gravada com chamas roxas e negras bruxuleantes, disparou de repente para frente, cortando o ar em direção ao rosto de Shiki. Jihahara, você acha mesmo que um brinquedo desses vai me impedir? Shiki zombou e brandiu sua espada. Clang! Faíscas voaram. Emma foi arremessada para longe. Mas naquele exato momento as pupilas de Shiki se contraíram bruscamente. O chão abaixo dele mudou. Uma série de canhões pesados se retorceu violentamente, transformando-se num piscar de olhos em centenas de pontas de metal irregulares. Como um ninho de serpentes, eles se enrolaram e se lançaram para cima, mirando diretamente nele. Esse pirralho safado. Xingando mentalmente, Shiki cortou com as duas lâminas num borrão. Seu gêmeo Meito cortou os espinhos que se aproximavam, um após o outro. Mas o campo magnético de Darren apenas se intensificou, evocando cada vez mais picos do solo, mais apertados, mais rápidos, mais densos. Mesmo quando cortado, o metal retorcido rapidamente se reformou e atacou novamente. Lanças de metal negro surgiram como uma maré de serpentes, girando pelo ar em uma dança selvagem, selando todos os caminhos. De longe parecia que Shiki havia sido jogado em um poço de cobras, cercado, sufocado, sem ter para onde correr. Caramba! Shiki rugiu furiosamente, suas lâminas ficando pretas com aqui. Um enorme raio de espada em forma de cruz explodiu do chão, cortando os espinhos negros retorcidos em uma tempestade de aço. Sua frota se foi, Shiki. Este não é mais lugar para você correr solto. A voz de Sengoku ecoou enquanto ele saltava alto no ar, aparecendo atrás de Shiki. Um brilho dourado brilhou em sua palma, e um relâmpago vermelho escuro começou a crepitar fracamente ao redor do vazio perto dele. Então vamos ver se você consegue me impedir, Sengoku. Shiki soltou uma risada selvagem e balançou sua espada atrás de si sem se virar. Um raio negro carmesim irrompeu de sua lâmina como se arrastasse um trovão pelo céu. No segundo seguinte, bum! Punho e lâmina se chocaram, sem nem mesmo se tocarem. Uma esfera de relâmpagos pretos e vermelhos se formou entre eles, comprimindo e expandindo furiosamente. Então, detonação. Uma onda de choque colossal irrompeu. A terra se dobrou e se ergueu como ondas no mar, lançando um tsunami imponente de solo e aço com 10 metros de altura. O céu e a terra escureceram. A ilha inteira parecia mergulhar no apocalipse. Uma tempestade de puro inferno varreu tudo. Até as nuvens acima foram destruídas pela força bruta. Aqui do Conquistador, lutando com força total. Inúmeros piratas mais fracos não conseguiam nem gritar. Seus olhos reviraram enquanto caíam inconscientes, abatidos apenas pela pressão avassaladora. Jihahara. Sengoku, comparado ao Garp, seus socos ainda são muito suaves. Shiki soltou uma gargalhada selvagem e rugiu. Com um giro do pulso esquerdo, ele inverteu a pegada na lâmina e desferiu um golpe direto no abdômen de Sengoku. A expressão de Sengoku mudou ligeiramente. Ele instintivamente recuou, esquivando-se por pouco do golpe. O confronto terminou com uma separação brusca, e uma explosão de Aki do Conquistador irrompeu ao redor deles. Aproveitando a onda de choque como impulso, Shiki foi arremessado para trás. Ele apoiou a mão no chão e girou no ar com facilidade. Sua mão direita se moveu rapidamente. Shishiodoshi Shimaki. O chão sob ele subitamente se agitou como uma inundação, elevando-se e rapidamente se transformando em um leão colossal com dezenas de metros de altura. Suas mandíbulas escancaradas se abriram, com o objetivo de engolir Darren inteiro. Tenta parar isso, pirralho da marinha. Shiki gargalhou de alegria, mas o sorriso congelou em seu rosto no instante seguinte. Um relâmpago azul celeste surgiu entre os dedos de Darren, breve, mas nítido. Uma onda magnética invisível pulsou para fora. E o imponente leão criado pela Fuva no Mi de Shiki congelou no lugar, suspenso como se estivesse sendo agarrado por uma mão gigante e invisível. Seu poder de flutuação é impressionante, mas esta ilha me pertence. A voz de Darren era fria quando ele levantou a mão e avançou no ar. De repente, o enorme leão virou a cabeça com um movimento mecânico, com as mandíbulas abertas enquanto se lançava não em direção a Darren, mas diretamente em Shiki. A força da Fuva no Mi residia na levitação, poderosa o suficiente para fazer uma ilha inteira flutuar. Mas quando se tratava de força em movimento lateral, não era páreo para o controle magnético da Jiki no Mi de Darren. Caramba! Os olhos de Shiki brilharam de raiva. Então eu vou cortar você em pedaços. Ambas as lâminas Meito avançaram com Aki de armamento. Diante da enorme fera metálica, Shiki não recuou e em vez disso investiu, desferindo um golpe certeiro. Uma onda devastadora de energia de espada irrompeu no ar. O leão gigante se estilhaçou em inúmeros cacos de metal que choveram pelo céu. Mas antes que os fragmentos pudessem cair, uma figura enorme irrompeu da tempestade de metal, avançando direto em direção a Shiki. Jihahara. Finalmente chegou a minha vez. Peguei você escorregando. Bullet riu descontroladamente. Ao vê-lo, a fúria que Shiki estava contendo finalmente explodiu.
Desde que pôs os pés nesta ilha moeda, ele tem sido constantemente superado por aquele pirralho da marinha. Primeiro, usado como uma pedra de amolar para despertar seu aqui de observação. Então, sua frota voadora, antes invencível, foi destruída por uma saraivada de tiros de canhão. Até mesmo seus poderes de Akuma no Mi estavam começando a parecer suprimidos. Sim, isso se devia em parte à estranha composição da ilha, mas para um homem como Shiki, temido e invicto nos mares, isso era inaceitável. E agora, esse maldito novato que estava assistindo do lado de fora também queria um pedaço? Sua fúria explodiu como um vulcão adormecido há muito tempo. Relâmpagos pretos e vermelhos surgiram, formando uma rede de arcos violentos que crepitavam ao redor de todo o corpo de Shiki. Você está morto. Ele lançou ambas as espadas ao mesmo tempo, golpeando Bullet furiosamente. Bullet, sentindo a repentina aura assassina de Shiki e a pressão esmagadora por trás dela, o rosto de Bullet escureceu. Seu sorriso desapareceu. Num instante, ele convocou braços enormes feitos de metal e pedra usando a gacha-gacha no Mi. O Aki do armamento se revestiu imediatamente, e seu próprio Aki do conquistador se acendeu. Ele desferiu um soco com força total. Bum! Mas durou apenas um segundo. O braço enorme explodiu com o impacto. Bullet foi lançado como uma bala de canhão, com sangue jorrando de sua boca enquanto ele atravessava prédio após prédio, deixando um rastro estrondoso de destruição. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 306. Darren, 1. Observando Bullet avançar apenas para ser mandado voando momentos depois, Darren não conseguiu evitar torcer o canto da boca. Ainda tão imprudente como sempre. Os piratas ao redor, testemunhando a cena brutal, ficaram pálidos de medo e se espalharam em pânico. Um golpe. Apenas um golpe, e o herdeiro demônio, com uma recompensa de 300 milhões de belis, foi mandado pelos ares sem nem ter chance de resistir. Se tivessem sido eles, não teriam sido cortados ao meio? Para o inferno com a Moa Moa no Mi. Mesmo que conseguissem capturar a Moa Moa no Mi em meio ao caos, eles ainda precisariam escapar vivos desta ilha. Jirralharra. Ninguém pode me parar, Shiki. Depois de afastar o problemático Bullet, o corpo de Shiki disparou para frente mais uma vez. Com uma postura quase roçando o chão, ele mergulhou em direção a Darren. Ao longo do caminho, incontáveis pontas de metal irromperam do chão, como serpentes negras tentando capturar a figura de Shiki. Mas ele os atravessou sem esforço, cortando alguns em fragmentos com um movimento de espada, outros ele simplesmente desviou, nenhum deles conseguiu impedir seu avanço. De longe, Shiki parecia um leão dourado voando alto, avançando com arrogância desenfreada, rapidamente diminuindo a distância entre eles. Com ambas as mãos, ele segurava as incomparáveis espadas Meito, Oto e Kogarashi, cujas lâminas crepitavam com densos relâmpagos negros e vermelhos, deixando um rastro de torrentes gêmeas de fúria estrondosa. O Aki do Conquistador surgiu ao redor dele. Naquele momento, a ilha inteira pareceu engolida pelo furioso Aki do Conquistador, com luzes pretas e vermelhas piscando cauticamente, transformando o espaço em um purgatório infernal. Os olhos de Shiki estavam vermelhos de raiva, sua expressão era feroz e sanguinária, como um demônio do submundo. Morra, pirralho da marinha! Num instante, Darren sentiu uma pressão avassaladora vindo da frente, quase o sufocando. Cada poro do seu corpo ficou em pé. Naquele momento, Shiki o lembrou da primeira vez que ele deixou o Mar do Norte e encontrou Roger. Como um demônio. A mesma força imparável, o mesmo domínio inigualável. Mas naquela época, Roger não tinha dado tudo de si. Agora, a aura e a intenção assassina de Shiki atingiram um ápice. Diante de uma situação tão terrível, qualquer um recuaria instintivamente. Até Darren conseguia sentir seus músculos e células gritando em protesto, incitando-o a recuar. Mesmo assim, um sorriso feroz se espalhou pelo rosto de Darren. Mais de um ano de treinamento incansável. Meio ano acorrentado por pedra do mar, suportando repressão. A agonia da tortura e da prisão pelos piratas das feras. Anos e anos de prática extenuante, suor e trabalho árduo. Inúmeras lembranças passaram pela sua mente como uma lanterna giratória. Neste momento, como ele poderia recuar? Ele poderia abrir mão do Moa Moa no Mi, mas esse golpe, ele tinha que enfrentá-lo de frente. Se ele recuasse agora, se ele esquivasse desse golpe, sua jornada poderia terminar aqui, sem nunca avançar mais um centímetro. Então vamos lá. Darren soltou um rugido estrondoso e deu um passo à frente em vez de recuar. Seu punho direito se fechou com força enquanto o armamento aqui surgia de todo seu corpo, irrompendo com força total e envolvendo seu braço como uma armadura impenetrável. Ele atacou com um soco. Naquele momento, sua mente estava completamente calma. Seu olhar era feroz, mas por dentro, seu coração era como um lago parado. Refletido em suas pupilas estava o rosto feroz e sorridente de Shiki, mas no fundo, seus olhos eram como uma piscina tranquila, gradualmente se agitando com imagens borradas. Como uma ondulação que se espalha a partir de uma gota caindo em águas calmas, a cena se transformou na imagem de um navio de guerra quebrado. Para Darren, o Shiki portador de raios à sua frente pareceu desaparecer, substituído por um navio de guerra destruído atracado em um ferro velho. Espírito, vontade, força, habilidade, tudo unido em um só. Foi como um lampejo de percepção penetrando a mente do Comodoro. Não muito longe, Sengoku, que corria em sua direção, avistou a força de vontade de Darren e aquele soco de tudo ou nada. Ele congelou instintivamente, sua expressão mudando. Esse soco, será que é? No instante seguinte, as lâminas gêmeas de Shiki colidiram de frente com o punho de Darren. Bum! Um rugido profundo ecoou quando uma onda de choque explodiu em todas as direções. Relâmpagos pretos e vermelhos crepitavam em faixas. O solo a centenas de metros desabou e tremeu. Canhões e pedras enormes foram lançados ao ar e em seguida, se estilhaçaram na explosão da pressão atmosférica. Ele bloqueou.
King e Charlotte Perospero olharam incrédulos com uma tempestade devastando seus corações. Shiki, o Leão Dourado, um dos lendários grandes piratas, que dizem ter superado até mesmo seu próprio capitão Imama, desferiu um ataque com força total, e ele foi bloqueado pelo Comodoro da Marinha. Dos escombros de um prédio desabado, Bullet, tendo acabado de sair, parou diante da cena. Então, com sangue escorrendo da boca, ele caiu na gargalhada. Carralharra. Eu sabia. Darren, seu desgraçado, só você é digno de ser meu rival. Bum, bum, bum. As ondas de choque continuaram detonando como uma série de bombas, lançando escuridão sobre o céu. Shiki olhou para o Comodoro à sua frente, um traço de surpresa brilhando em seus olhos, pupilas ligeiramente estreitadas. Era só a imaginação dele? O soco daquele pirralho agora há pouco tinha um leve eco da presença daquele desgraçado do Garp. Ele herdou o legado de Garp? Mas no instante seguinte Shiki sorriu novamente. Mesmo que ele tenha feito isso, foi só uma lasquinha. Nem o próprio Garp conseguiu me impedir. O corpo de Shiki disparou para cima e depois caiu de cima. Relâmpagos negros e vermelhos surgiram novamente. Envolta no Aki do Conquistador, uma força avassaladora, como uma montanha em colapso e um tsunami em formação, abateu-se sobre Darren. Rachadura. Rachadura. O Aki de armamento preto que cobria o punho de Darren começou a se quebrar, com pequenas rachaduras se espalhando. Com um baque pesado, seus pés foram cravados profundamente no chão como pregos, afundando abaixo dos joelhos. A própria terra cedeu sob a pressão. Jirralharra. Essa sim é uma força digna de ser louvada. Shiki riu loucamente e deu um golpe para cima, fazendo o braço ensanguentado de Darren voar. O Comodoro da Marinha ficou totalmente aberto. Uma abertura. Naquele exato momento, um brilho vermelho brilhou simultaneamente nos olhos de Darren e Shiki. Observação aqui. Um forte vento de espada guinchou Shiki, um dos espadachins mais fortes vivos, atacou com precisão implacável, seu golpe tão rápido quanto um raio. Morrer, ele abaixou a espada em um movimento rápido. A espada Meito Kogarashi perfurou profundamente o peito de Darren, liberando um jorro de sangue. O mundo caiu em um momento de silêncio. Então o grito angustiado e de dor de Sengoku ecoou pela ilha. Darren. Capítulo 307. Sangue espirrou no ar, atingindo o rosto de Shiki e fazendo-o parecer ainda mais selvagem e assustador. Todos ficaram olhando, estupefatos, para a cena diante deles. Foto. De repente, uma mão se levantou e agarrou a espada Meito, afiada como uma navalha e incomparável. O sorriso torto no rosto de Shiki congelou instantaneamente. Isso doeu muito. Você quase me estraçalhou ali mesmo. Darren levantou a cabeça de repente, ofegando e sorrindo, encarando o lendário grande pirata à sua frente. Seu olhar era extremamente frio e igualmente furioso. As pupilas de Shiki diminuíram. Para seu choque, sua lâmina afundou nos músculos do peito do Comodoro, apenas para ficar presa. Não se mexia nem mais um centímetro. O Aki do armamento, negro como breu, começou a recuar lentamente do peito de Darren. Ao redor do ferimento sangrento, os músculos como pedra, mas aparentemente vivos, pressionavam Kogarashi com força, emanando uma pressão fria e férrea. Isso foi armamento Aki combinado com a técnica Rokushiki dos fuzileiros navais Tekai. Não. Se fosse só isso, ele não teria como receber meu golpe de frente. Os olhos de Shiki se fixaram na ferida. Músculo, pele, osso. Um corpo de aço. Suas pupilas tremeram violentamente quando as palavras saíram em choque. Darren deu um sorriso largo. Então, no final, Zephyr Sensei. O Aki de observação não importa muito, afinal. Somente força física bruta. Essa é minha base neste mar. Com um rosnado baixo e estrondoso, a mão esquerda de Darren se fechou em uma garra. Envolta em Aki de armamento, ela disparou direto para a virilha de Shiki com uma intenção cruel. Que jogada suja! Os cabelos de Shiki se arrepiaram. Ele tentou arrancar Kogarashi das mãos do pirralho da marinha, mas, para sua surpresa, a lâmina não se moveu. Aquela mão manchada de sangue estava cerrada como um torno de aço completamente imóvel. Esse pirralho da marinha. A força bruta dele é realmente maior que a minha. Bloquear. Com a mão esquerda, Shiki ergueu o oto para desviar o golpe de garra de Darren. Faíscas irromperam do choque. O golpe de Darren falhou, mas ele não deu a Shiki nem um segundo para respirar. Ignorando a lâmina cortando sua palma, ele puxou Kogarashi com força, arrastando Shiki, espada e tudo, em sua direção com um sorriso selvagem. Shiki cambaleou no ar, completamente desequilibrado. Almirante Sengoku. Darren rugiu com os olhos vermelhos. Não se tratava de uma emboscada imprudente. Ele viera preparado para derrotar Shiki. A verdadeira ameaça para um mestre espadachim como Shiki não era apenas sua lâmina, mas também o uso da Fuva no Mi. Essa habilidade de flutuação lhe dava extrema mobilidade, permitindo-lhe desferir golpes devastadores de médio a longo alcance. Na história original, foi assim que ele invadiu Marineford sozinho, causou estragos em metade da base e só perdeu quando Garp e Sengoku se uniram contra ele. O que significava que se você realmente quisesse derrotar esse homem, o primeiro passo seria bloquear seus movimentos. Ha. Muito bem feito, pirralho. Uma enorme figura dourada surgiu de repente atrás de Shiki. Sua capa de almirante ondulava descontroladamente ao vento. Sengoku levantou o punho, uma luz dourada surgiu ao redor dele, e o golpeou como uma montanha caindo do céu. Aquele soco continha todo o poder do Sengoku. Uma onda violenta de Aki rugiu acima da cabeça de Shiki. O ar ao redor se comprimiu ao extremo enquanto raios pretos e vermelhos caíam em rajadas. Não me faça rir. Quando o golpe devastador de Sengoku se aproximou, Shiki rugiu com os olhos injetados de sangue. Relâmpagos pretos e vermelhos explodiram ao redor dele, fervendo e crepitando enquanto o Aki do Conquistador avançava sem restrições.
Eu sou o homem que vai governar o mundo. Darren, a queima-roupa, foi atingido como se tivesse sido atingido por um raio. A explosão repentina do Aqui do Conquistador a tão curta distância fez Darren, já ferido, cambalear e ficar tonto com o impacto. Sua visão ficou turva. À sua frente, o chão, as torres, os escombros e os prédios em ruínas pareciam se estilhaçar e mergulhar no caos, como o espelho se quebrando em inúmeros pedaços. Com uma pegada invertida em Oto, Shiki girou o meito em um arco amplo. Bum! A lâmina colidiu com o punho descendente de Sengoku como um cometa atingindo a terra, liberando uma enorme onda de choque que rasgou o ar. Sangue escorria dos cantos da boca de ambos. Sengoku foi forçado a recuar, mas Shiki, imperturbável, sorriu selvagemente e desferiu um chute no abdômen de Darren. A expressão de Darren mudou. Lutando contra a tontura, ele se agachou para bloqueá-la. Bang! Um estalo agudo ecoou em sua canela, os ossos da perna começaram a se fraturar. Darren soltou um gemido abafado de dor. Esse desgraçado. Até os chutes giratórios dele são cheios de Aqui. Jirralharra. Darren, eu admito que você é forte, mas você ao menos sabe o que é combate de verdade. Shiki riu descontroladamente. Embora Kogarashi ainda estivesse preso nas mãos de Darren, suas pernas o golpeavam com velocidade e força assustadoras. Seus chutes, técnicas de nível mestre. Cada golpe ricocheteava contra o corpo de Darren, expelindo névoa de sangue com o impacto. Use tudo. Cada parte do corpo se torna uma arma. Foi assim que conquistei os mares. Bang! Uma cabeçada brutal interrompeu suas palavras e as enfiou de volta em sua garganta. 2 jatos de sangue jorraram de suas narinas. Sua cabeça foi jogada para trás, e seus olhos brilharam de choque. Ele já está gravemente ferido, e ainda assim esse pirralho consegue. Claro que sim. Os cabelos negros de Darren chicoteavam ao vento enquanto ele rugia como uma fera, com os olhos vermelho sangue contorcidos em um sorriso selvagem. Seu corpo estava encharcado de sangue, seu uniforme da marinha completamente encharcado de vermelho. Ele curvou os dedos da mão direita. Dedos indicador e médio pressionados juntos, dedos anelar e mínimo alinhados, como a garra de um dragão. Essa postura. Os olhos de Sengoku se arregalaram. Vamos! A expressão de Darren era selvagem, mas seu olhar estava mais frio do que nunca. Ryuzoken. Jirralharra. Você é um pirralho engraçado. Shiki caiu na gargalhada. Em meio à fumaça preta e às chamas dançantes, ambos exibiam sorrisos enlouquecidos. Eles atacaram ao mesmo tempo. O Meito Oto. A garra do dragão negro. Os 2 ataques se cruzaram perfeitamente. Seus alvos, os corpos um do outro. Ambos abandonaram completamente a defesa. Siu. Sangue espirrou no ar. As pupilas de Sengoku diminuíram bruscamente. O tempo pareceu congelar. Shiki, ainda com aquele sorriso maligno, já havia enterrado o Oto profundamente no abdômen de Darren, com sangue jorrando do ferimento. Os olhos de Darren estavam como gelo, sua mão direita ensanguentada segurava firmemente o Kogarashi de Shiki. E a outra mão dele. A garra de Dragon de 3 dedos abriu um corte profundo, revelando um osso no peito de Shiki. Capítulo 308. Sangue escorria dos cantos da boca dos 2 homens. O rosto de Darren ficou pálido e suas pupilas começaram a perder o foco. Jirralharra. Corpo indestrutível. Não me faça rir, você é só carne de metal. Sangue escorria da boca de Shiki, mas ele ainda sorria ferozmente, seus olhos brilhando com intenção assassina. Eu venci. É cedo demais para você pensar em me matar, pirralho da marinha. Com essas palavras, ele repentinamente arrancou as 2 lâminas. Siu. Sangue pegajoso escorria da palma e do abdômen de Darren, cortando arcos vermelhos no ar. Darren soltou um gemido abafado. Já gravemente ferido, e sobrecarregado pelo uso excessivo dos poderes de sua Akuma no Mi, seu corpo estava finalmente chegando ao seu limite. Vamos acabar com isso. Com suas espadas gêmeas manchadas de sangue, Shiki avançou e as desferiu contra o cambaleante Darren. Dada a condição atual de Darren, levar um golpe agora seria fatal, sem dúvida. Nem pensar. Sengoku reapareceu no flanco de Shiki, com a palma da mão envolta em uma luz dourada radiante enquanto ele a golpeava para frente. Você está no meu caminho, Sengoku. Shiki rugiu em fúria. Cruzando as 2 lâminas à sua frente, enfrentou o ataque de frente. Bum! Uma imensa onda de choque rompeu quando Shiki foi arremessado para trás como uma pipa com a linha cortada. Girando várias vezes no ar, ele reverteu sua pegada e cravou ambas as lâminas no chão, finalmente parando sua retirada. Sem levantar um dedo em contrário, o chão sob seus pés subitamente se elevou como uma onda gigante, erguendo-se em 3 enormes estruturas de leão, cada uma com dezenas de metros de altura. Elas caíram em direção a Darren como montanhas em ruínas. Shishiodoshi Goshu Shimaki. A dor no peito fez Shiki estremecer, mas seus olhos permaneceram fixos com uma intenção assassina avassaladora. Em todos os anos em que navegou pelos mares, ele nunca sofreu tamanha perda por parte de uma única pessoa. Mesmo durante a lendária batalha em Vale de Deus, ele se manteve firme e saiu ileso. Mas agora, ele realmente foi derrubado por esse pirralho da marinha? Inaceitável. Imperdoável. Ele teve que matá-lo. No instante seguinte, Sengoku desapareceu de vista. Soru, uma das técnicas Rokushiki dos fuzileiros navais, sua velocidade atingiu o limite. Num piscar de olhos, ele apareceu diante de Darren, gravemente ferido e ajoelhado. Uma luz dourada irrompeu de seu corpo enquanto ele desferia uma série rápida de socos. Onda de impacto. Bum bum bum. As 3 enormes construções de leões, caindo como um tsunami, foram destruídas uma a uma pelos ataques de Sengoku, explodindo em uma tempestade de destroços. Assim que Sengoku se preparou para agir novamente, ele congelou. Shiki havia desaparecido. O que? Seu rosto mudou drasticamente. Ele se virou bruscamente. Jirralharra. Vamos ver qual de vocês consegue me parar agora. A figura de Shiki, como um raio de luz dourada, cruzou o céu a uma velocidade assustadora, disparando em uma direção totalmente diferente.
Aquela direção era o palco do leilão desmoronado. Ao ver o lendário pirata voando direto em direção à sua posição, os poucos guardas restantes ficaram pálidos como fantasmas. Abandonando qualquer pensamento de defender a Moa no Mi, largaram as armas e fugiram em pânico. Páreo! Sengoku rugiu com os olhos arregalados de fúria. Yasakani no Magatama. Uma explosão de luz dourada irrompeu alto no céu. Borsalino repeliu King exausto com um único golpe de espada, transformando-se em um raio de luz que disparou para cima. Abrindo os braços, ele desferiu uma saraivada de balas de luz que caíram como uma tempestade torrencial. Bum bum bum. Explosões abalaram o chão em rápida sucessão, mas a agilidade de Shiki era incomparável. Ele serpenteava e girava através da chuva de luz, desviando de cada projétil brilhante com uma precisão assustadora, continuando seu mergulho em alta velocidade em direção a Moa no Mi sem perder o ritmo. A luta ainda não acabou. De repente, um rugido rouco ecoou do outro lado. A parede do salão de leilões explodiu quando uma figura enorme a atravessou, avançando diretamente contra Shiki. Douglas Bullet. Mas este Bullet parecia completamente transformado. Seu corpo coberto de terra e pedras irregulares, sua pele coberta por um brilho negro púrpura de Aki do armamento. Ele era como uma máquina de guerra humana construída para destruir fortalezas. União armado, canhão de impacto super pesado. Um punho colossal com quase 1 metro de diâmetro, caiu sobre Shiki como uma bola de demolição. Você é muito lento, pirralho dos piratas do Roger. Shiki zombou, um brilho vermelho surgiu no fundo de seus olhos. Em pleno voo, seu corpo se inclinou repentinamente, quase passando raspando pelo golpe de Bullet. Então, no instante seguinte, lâminas gêmeas cortavam com velocidade e força assustadoras. Siu, o enorme corpo de Bullet congelou no meio do golpe e depois se estilhaçou em pedaços de escombros. Um corte profundo em forma de cruz rasgou seu peito, e o sangue jorrou enquanto ele cambaleava para trás. Contra a força bruta e o poder de longo alcance de Bullet, o ágil e afiado Shiki era o pior adversário possível. Jirralharra! Shiki riu descontroladamente avançando sem parar. Mais de uma dúzia de fuzileiros navais avançaram, tentando cercá-lo de todos os ângulos. Mas eles nem sequer o atrasaram. Num piscar de olhos, suas lâminas brilhantes cortaram suas defesas, fazendo-os voar como pipas manchadas de sangue soltas ao vento. Mais perto. Ele estava se aproximando. Os olhos de Shiki ardiam de ganância e ambição, queimando como fogo. Preso na Moa no Mi, sentado silenciosamente dentro de uma caixa de vidro. A frota pirata ter sido exterminada, não importava. Não conseguir matar aquele maldito fuzileiro naval pirralho não importava. Mesmo sofrendo humilhação não importava. Desde que, contanto que ele colocasse as mãos naquela Akuma no Mi, tudo valeria a pena. Com o poder daquela fruta combinado com seu Fuva no Mi, conquistar o mar inteiro, superar até mesmo aquele maldito Rox, estaria ao nosso alcance. Ele se tornaria o governante do mundo. Nada pode me parar agora. Não. O rosto de Sengoku ficou pálido enquanto ele gritava com os dentes cerrados. 10 metros. 5 metros. 3 metros. 1 metro. Os olhos de Shiki brilharam de triunfo. Rindo loucamente, ele estendeu a mão em direção a Moa no Mi. A Moa no Mi é minha, hein? Suas pupilas se reduziram a pontinhos. O sorriso vitorioso congelou em seu rosto. A plataforma de metal do palco do leilão subitamente se moveu como um ser vivo, erguendo-se e dobrando-se sobre si mesma. Como uma boca escancarada, engoliu a Moa no Mi direto para o chão. Então, o metal restante se torceu e se transformou, transformando-se em um punho enorme. E finalmente se contorceu em um gesto bizarro e zombeteiro. Um único dedo médio levantado. Naquele instante, os olhos de Shiki se encheram de veias vermelho-sangue, saltando de raiva, como se tivessem saído das órbitas. Seu pirralho insolente da marinha. Ele rugiu de fúria, girando, os olhos brilhando de ódio e intenção de matar enquanto se fixavam em uma figura distante ajoelhada sobre um joelho. O comodoro da marinha, Rogers Darren. Darren estava pálido, ofegando pesadamente com uma mão pressionada no chão enquanto tênues arcos de relâmpagos dançavam em sua pele. Sangue escorria do canto de sua boca, mas ele sorriu com grande satisfação. Que pena, você quase conseguiu. O rosto de Shiki ficou vermelho de um vermelho intenso, a raiva ameaçando explodir por dentro. Capítulo 309. Ele tinha sido enganado. E jogou duro. Enquanto Shiki observava o sorriso distante e zombeteiro de Darren, sua mente ficou completamente em branco. O mesmo pensamento ecoava incessantemente em sua cabeça. Aquele pirralho da marinha. Ele sempre teve o poder de pegar a Moa no Mi sem nenhum esforço. Caramba! Quanto àquele gesto bizarro, Shiki não tinha ideia do que significava, mas a zombaria e a provocação por trás dele eram bastante claras. Que pena! Sua grande frota se foi, e você estava a poucos centímetros de reivindicar a Moa no Mi. Uma voz calma e arrastada de repente surgiu de uma curta distância. Shiki virou a cabeça e olhou para Borsalino, que havia pousado suavemente do outro lado. O homem casualmente abriu os braços e deu de ombros, como se pedisse desculpas, mas o sorriso irônico que surgiu em seus lábios revelava o quanto ele estava gostando do show. Quando as palavras o atingiram, veias vermelhas inundaram os olhos esbugalhados de Shiki. E não era só ele, ao longe, o ofegante King do incêndio, os irmãos Charlotte, Perospero e Daifuku, e até Marco, escondido em algum canto. Estavam todos congelados em descrença. Cada um deles tinha sido tocado. Mas assim que perceberam isso, uma onda de pavor surgiu em seus corações. Se os fuzileiros navais tinham o poder de tomar a Moa no Mi desde o início, então por que não o fizeram? O pensamento os atingiu de repente. Seus rostos empalideceram.
Poderia ser. Então é hora de acabar com isso. A voz de Darren ecoou pelo ar, distorcida por um sorriso selvagem. Faíscas de relâmpagos azuis começaram a dançar por seu corpo. Uma força invisível e violenta pareceu explodir do Comodoro, pressionando todos que estavam por perto. A luz crepitante iluminou seu rosto, tornando sua palidez ainda mais fantasmagórica. Sangue escorria do canto de sua boca, brilhante em contraste com o brilho, mas em seus olhos ardia uma intenção assassina selvagem e implacável. Ele levantou lentamente sua mão direita encharcada de sangue. Não, parem ele. O rosto de King mudou drasticamente, como se tivesse percebido algo tarde demais. Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku olharam com os olhos arregalados, o medo aparecendo em suas expressões. As pupilas de Shiki diminuíram. Darren caiu na gargalhada e bateu a mão no chão. Todos vocês fiquem aqui. Bang! A palma da mão dele atingiu a terra com força. Dezenas de correntes elétricas finas e crepitantes se espalham instantaneamente em todas as direções. Ilha Moeda, primeiro porto. Corra! Sai daqui! Shiki está aqui. Se você ficar, você morre. O que diabos aconteceu? A frota inteira do Shiki foi dizimada daquele jeito. Como eu vou saber? Só corra se quiser viver. Depressa. Entrem no navio. O outrora movimentado porto comercial mergulhou no caos. Piratas do mundo todo, junto com agentes do submundo, fugiam em todas as direções, encharcados de suor enquanto subiam em seus navios. Eles escaparam com vida por pouco da casa de leilões. Nenhum deles tinha tempo ou vontade de pensar em outra coisa. As docas estavam lotadas de navios piratas prontos para zarpar. Na correria, facções rivais se chocaram, trocando insultos e golpes na luta para escapar. Mas então, o quê? O que é isso? Em um dos navios piratas, o marinheiro que puxava a âncora congelou. Sua mão parou no meio do movimento, os olhos fixos à frente, horrorizados. Seu rosto lentamente perdeu a cor, como se ele tivesse visto um pesadelo ganhar vida. Da direção da terra veio um gemido baixo e metálico, como se uma máquina enorme estivesse se movendo. O som estranho chamou a atenção de todos. Eles se viraram para olhar, e então eles congelaram. Como estátuas sem alma, eles ficaram paralisados de medo. Na superfície da ilha, fileira após fileira de canhões de metal pesado giravam lentamente, ajustando sua mira. Seus canos apontavam diretamente para o porto. Acabou. Bum, 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 bum. Uma tempestade de fogo de artilharia engoliu tudo. As ruínas do salão de leilões. Todos os piratas presentes olhavam espantados para as chamas e a fumaça preta que subiam dos principais portos da Ilha Moeda, com os corações tremendo em meio ao som ensurdecedor dos tiros de canhão misturados aos gritos dos piratas. A terra parecia estar tremendo. Eles ficaram congelados no lugar como se tivessem sido atingidos por um raio. O porto foi explodido. Nossos navios piratas foram todos afundados. Como isso é possível? Os fuzileiros navais enlouqueceram. Naquele momento, os corações dos piratas estavam completamente tomados pelo medo, ainda mais chocante do que quando eles testemunharam a destruição de toda a frota de Shiki com seus próprios olhos. Todos os portos da Ilha Moeda foram completamente destruídos, e todos os navios ancorados nos portos foram afundados. Isso também significava que todos estavam presos naquela ilha, sem saída. Não havia escapatória. Que pirralho louco! Jirralhara! Shiki não sabia se ficava bravo ou ria. Seus olhos injetados de sangue brilhavam intensamente, encarando fixamente o Comodoro da Marinha, protegido por Sengoku. Então, Darren, você quer que todos os piratas desta ilha unam forças e matem você? Que tipo de contra-ataque uma fera encurralada lançaria? Você tem que entender que entre os piratas que participaram deste leilão, havia quase uma centena com recompensas de mais de 100 milhões. Os outros piratas também encaravam Darren com ódio, seus olhos cheios de intenção assassina, como se quisessem cortá-lo em pedaços. Em circunstâncias normais, os piratas não ousariam provocar os fuzileiros navais. Mas agora, esse pirralho da marinha tinha encurralado todos eles completamente. Percebendo o olhar de todos, as pálpebras de Sengoku se contraíram, e ele deu a ordem apressadamente, gritando: "Protejam o Comodoro Darren." Assim que ele terminou de falar, dezenas de fuzileiros navais de elite posicionados ao redor deles imediatamente avançaram com suas armas, formando um acampamento defensivo e protegendo Darren, gravemente ferido, firmemente atrás deles. "Me mata." Nesse momento Darren falou com um sorriso frio. Ele estava ofegante, com sangue saindo da boca e do nariz, e estava em péssimo estado. Ele se apoiou nos joelhos e lutou para se levantar do chão. Ele olhou para cima. Seus olhos percorreram os rostos dos piratas que vinham de todas as direções e cercavam os fuzileiros navais. Não, ele riu friamente. "Vou acabar com todos vocês, até o último de vocês." Capítulo 310. Matar. Eliminem todos os fuzileiros navais. Matem o Darren. A batalha irrompeu com força total. Inúmeros piratas avançaram em direção aos fuzileiros navais, com os olhos vermelhos e os rostos contorcidos pela loucura. Sem mais rotas de fuga, eles sabiam que só tinham uma opção: lutar para escapar. Protejam o Comodoro Darren. Mantenham a linha. Avancem. Os fuzileiros navais atiravam implacavelmente, protegendo Darren atrás deles com uma determinação inabalável. Isso nunca aconteceu antes. Piratas ousando lançar um ataque direto contra os fuzileiros navais? Borsalino sorriu de repente e disparou no ar. "Não posso deixar vocês acabarem com o Darren agora, posso?" Com os braços abertos, ele apertou os dedos em um gesto equilibrado. Uma luz dourada ofuscante rompeu, e raios dourados de energia caíram sobre os piratas como uma tempestade torrencial. Yasakani no Magatama. Bum bum bum.
Como um expurgo divino, onda após onda de explosões varreu os piratas, espalhando sangue e membros pelo ar. Muitos nem tiveram tempo de reagir antes de serem engolidos pela densa saraivada de balas de luz. Chamas surgiam no céu, fumaça preta se espalhava pelo campo de batalha e gritos de agonia enchiam o ar. Inúmeros piratas se transformaram em carcaças em chamas, contorcendo-se no chão antes de se desfazerem em esqueletos carbonizados. Darren, protegido pela formação da marinha, observava a devastação, com o canto da boca se contraindo levemente. Quando Borsalino levou Yasakani no Magatama a sério, foi uma carnificina absoluta. Onda de impacto. Sengoku também havia entrado na briga, com sua enorme forma dourada de Buda cercada por todos os lados por um mar de piratas. Mas cada golpe estrondoso de palma fazia dezenas deles voarem com sangue jorrando de suas bocas. O chão tremeu sob a força das ondas de choque, e nuvens de poeira surgiram no ar. Carralharra. É isso. Essa é a adrenalina pela qual vivo. Uma risada estrondosa ecoou em meio ao caos. A figura de Bullet se chocou contra a horda pirata como uma fera selvagem, com movimentos amplos e brutais. Tudo em seu caminho foi destruído. Ninguém resistiu a uma única troca de golpes contra ele. Droga! Bullet, seu desgraçado! Você é um pirata. Vão atrás dos fuzileiros. Por que diabos vocês estão nos atacando? Estamos do mesmo lado aqui. Bullet estilhaçou o crânio de um pirata com um único soco e, em seguida, lançou outro pirata com uma recompensa de 100 milhões voando a mais de 100 metros com um chute giratório brutal. Seus olhos brilhavam vermelhos de loucura enquanto ele gargalhava. Por que diabos eu deveria ouvir qualquer um de vocês? Fuzileiro ou pirata, eu mato quem eu bem entender. Ficar do lado de vocês, fracotes. Não me façam rir. Carraha. Darren, preste atenção. Eu sou muito mais forte que você. Darren, Ele fez uma pausa e então zombou. É mesmo? Eu não acredito. Eu mesmo destruí toda a frota de Shiki. Se você quer provar que é mais forte que eu, então elimine todos os piratas aqui com recompensas acima de 100 milhões. Só tem, 40 ou 50 deles. Faça isso e eu admito que você é o mais forte. Bullet piscou, então seus olhos brilharam de excitação enlouquecida. Carraha, você disse tudo. Prepare-se para engolir suas palavras. Além disso, no seu atual estado patético, matar você nem seria satisfatório. De repente, ele se virou, encarando os piratas à sua frente, cujos rostos estavam pálidos de medo. Como um predador observando sua presa, ele lambeu os lábios rachados e sorriu maliciosamente. Desculpe por isso. Tente o seu melhor para me entreter. Com isso, Bullet ativou sua habilidade Akuma no Mi mais uma vez. Um vórtice negro púrpura surgiu enquanto inúmeras rochas e pedaços de terra se acumulavam sobre seu corpo. Num piscar de olhos, um gigante imponente com centenas de metros de altura tomou forma. Ela surgiu da terra, monstruosa e avassaladora. Dessa vez, vou fazer uma verdadeira matança. Bullet caiu na gargalhada, balançando seus braços do tamanho de uma montanha e batendo-os no chão. Bum! Dezenas de piratas foram destruídos em um instante, esmagados até virar polpa antes mesmo que pudessem reagir. O chão tremeu violentamente, rangendo sob o impacto com terra e detritos voando por toda parte. A risada de Bullet ecoou pelo campo de batalha enquanto sua forma gigante avançava em direção à parte mais densa das fileiras piratas, achatando tudo em seu caminho. O sangue correu como rios. Sengoku olhou estupefato. Que diabos é isso? Ele é um idiota? Ele se virou para Darren com uma expressão vazia. Darren deu de ombros cansado. É claro que nem todos estavam sem opções. Deveríamos ir. Charlotte Perospero ajudou Charlotte Daifuku, gravemente ferida, olhando para o caos que tomava conta do campo de batalha enquanto abaixava a voz. Charlotte Daifuku apertou os lábios pálidos com força e não disse nada. A Moa no Mi já havia caído nas mãos da marinha. A chance deles havia acabado. Embora os piratas da Ilha Moeda parecessem numerosos, comparados às forças de elite dos fuzileiros navais, eles eram apenas uma multidão desorganizada. A aparente vantagem numérica deles pouco significava. Com Sengoku e Borsalino, duas potências de primeira linha ainda em plena força, era apenas uma questão de tempo até que os piratas fossem aniquilados. Os dois já estavam feridos. Se ficassem mais tempo, acabariam morrendo ali. E não apenas os dois. Do outro lado, King do incêndio pousou firmemente no topo de um telhado em ruínas, respirando pesadamente. Uma das mãos agarrava o ferimento no abdômen. Um fio de sangue escorreu por baixo de sua máscara. É hora de recuar, ele murmurou fracamente. A força de Borsalino superou em muito suas expectativas. A julgar pelo quão relaxado ele ainda parecia, era evidente que ele nem sequer havia lutado a sério. Ei, você não vai embora? Se não for agora, não terá outra chance. King se virou de repente e gritou para um canto escuro. Após um momento de silêncio, uma figura saiu lentamente da escuridão. Marco puxou parte do capuz para trás, falando com um toque de resignação. Como você me viu? King respondeu friamente. Você se escondeu bem, mas aquele seu cheiro de fênix, eu conseguia sentir a quilômetros de distância. Como um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan, e com uma linhagem racial única, King tinha uma sensibilidade aguçada a diferentes tipos de aura e cheiro. Marco congelou de surpresa. E naquele breve momento de distração, um raio de luz negra atravessou seu corpo. As pupilas de Marco se dilataram. Ele olhou para baixo e viu uma chama azul esverdeada se acender lentamente em volta de seu abdômen, curando rapidamente o ferimento. Ele foi descoberto. Marco olhou rapidamente para cima. Em meio às fileiras da marinha, Darren olhava diretamente para ele com um leve sorriso. Marco, já faz um tempo. Como está Kozuki Oden? Ah, e quando você voltar, não esqueça de contar a ele. Darren levantou a mão. A luz negra que havia perfurado Marco momentos antes voou de volta para o lado dele e pousou perfeitamente em suas mãos. Este ema combina perfeitamente comigo. O canto da boca de Darren se curvou para cima.
Se eu tiver a oportunidade, farei outra visita a ele. Estou bastante interessado em Yami no Abaquiri também. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.